Bueno, Beleza. disculpas a todos por estos minutos que me los perdí. Mi nombre es María Eugenia Bianchi y nuestro objetivo es mostrar un modelo de institucionalización de la extensión universitaria en ciencias médicas. Nuestra facultad no solo tiene medicina, sino también alberga enfermería y la carrera que acá se llama de kinesiología. Nuestro grupo está integrado por personas de la Universidad Nacional del Nordeste y por lo tanto, como introducción, comentarles a todos, porque creo que en Latinoamérica no es igual la situación, me voy a referir a una universidad que es la Nacional del Nordeste, que es pública, gratuita y de ingreso irrestricto. Nosotros la extensión universitaria la tenemos ya hace muchos años incorporada desde el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, que sin lugar a dudas marcó, inclusive nuestros salones se llaman Deodoro Roca, y que fue realmente una gran conquista de los estudiantes. Por lo tanto, la incorporación de los estudiantes a toda la parte directiva de los claustros. Para nosotros, la extensión universitaria tiene que estar involucrada en un sistema sinérgico donde están los tres pilares de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es describir un modelo de institucionalización de la extensión e implementar la sinergia entre docencia, extensión e investigación, pero que tiene como característica fundamental es que ser desarrollada por los mismos estudiantes. Para eso estamos hablando ya de 10 o 12 años atrás, seleccionamos los temas prioritarios de investigación, pero a su vez que tengan los contenidos teóricos y prácticos comunes a las ciencias médicas, es decir, contenidos lo suficientemente plásticos o flexibles que ningún estudiante de ciencias médicas puede dejar de conocerlo. Y por lo tanto sugerimos que los factores de riesgo de padecer enfermedades no transmisibles cumplían ese criterio, basándonos en los estudios de Framingham. Por lo tanto, siempre los cursos se desarrollaron con capacitación de estudiantes en grupos para que hagan la realización del trabajo de campo. ¿En qué se capacitaba? En tomar medidas antropométricas, presión arterial, índice de masa corporal, la interpretación de tiras reactivas de orina y también en cómo encuestar acerca de factores socioeconómicos o consumo de sustancias indebidas. Con respecto a los métodos, lo más importante fue la capacitación docente en estas tres áreas. Generalmente el docente hay veces que no está, no sé si capacitado o motivado para la extensión o tiene puesto más interés en algunas de estas tres donde la sinergia es más difícil de lograr. Después, en segunda etapa, se hacía una comunicación a las autoridades, ya sea del gobierno para ir a las plazas, o para ir a escuelas, o para estar en barrios, o para citar a los transeúntes, pero también solicitábamos el apoyo, o sea, no solo las autoridades gubernamentales, sino también los medios de prensa. Los estudiantes tenían parte para poder lograr los objetivos de tener el certificado, debían hacer la devolución de los resultados de lo que habían estudiado o valorado en cada una de las personas a cada paciente. Eso implicaba un compromiso especial
por parte de ellos. También debían cargar las bases de datos y hacíamos todos juntos el análisis estadístico en las salas de informática con programas muy sencillos como SPSS o EPINFO. Luego se elevaban los informes a las autoridades y se publicaban los resultados. Entonces, como resultado de esto, de esta actividad sinérgica, donde todos participábamos, pudimos dar lugar a capítulos de libro, donde el alumno realmente se siente por parte, en algún momento docente, en algún momento se siente investigador y realmente está haciendo una actividad comunitaria de extensión. Tuvimos publicaciones entonces también acerca de la detección de factores de riesgo con bases de datos de 10.000 pacientes, 12.000 pacientes, y llegamos a publicar, nosotros los médicos les damos mucha importancia a las publicaciones que tienen mayor impacto, y bueno, sin ser una de las de mayor impacto llegamos a lograr a publicar en PubMed, pero también en libros que tenían que ver con la innovación pedagógica. Y para terminar, decirles entonces que en realidad lo que nosotros logramos con este modelo es este modelo de práctica reflexiva basado en Brockbank y McGill, donde nosotros tenemos pasos donde lo que aspiramos es que realmente el estudiante actúe, es decir, sea protagonista, que tiene que estar reflexionando mientras está tomando la presión. Primero hacíamos toda la calibración de los tensiómetros, es decir, que él va reflexionando. Luego tenía que darle la devolución al paciente y por lo tanto lo que hacía al paciente, transeúnte o persona, fíjense estos en plazas, a los mismos compañeros, porque llegamos a curricularizar, es decir, que es parte de un trabajo práctico con seguimientos. También lo hicimos en poblaciones, en agentes sanitarios de la etnia Com, y pudimos llegar a todo tipo de personas, desde que hablan la misma lengua nuestra o no. Y luego en las salas ya de informática hacíamos una reflexión sobre lo que había pasado para terminar en una reflexión sobre esa reflexión de la acción que de alguna manera es lo que estoy presentando en este congreso. Creo que les agradezco mucho a todos que lo podamos presentar y estoy dispuesta a escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias. Bom dia a todos os presentes no 6º Congresso de Extensão Universitária. A minha apresentação é sobre bioética e educação em direitos humanos e cidadania no ensino médio. Em particular, é uma extensão universitária que foi realizada com alunos de uma escola pública na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, Brasil, denominado Pontes para o Futuro, Formação em Bioética e Direitos Humanos, desde a educação básica, no período de março de 2022 a dezembro de 2022. Público-alvo foram esses alunos do primeiro ano de ensino médio, portanto, alunos com 15 anos de idade. É uma formação prevista para 3 anos, começou em 2022, vai até 2024. As palestras maiores desse curso de extensão também são oferecidas aos demais alunos de ensino médio e também há uma formação continuada com professores do ensino médio. Toda essa formação voltada para o tema bioética e direitos humanos. Com isso, o nosso objetivo é possibilitar, então, essas aprendizagens em educação bioética e direitos humanos, a partir da promoção de uma reflexão crítica, alunos, professores e, por extensão, a comunidade escolar também. Como nós desenvolvemos este projeto? Trata-se de uma escola, a princípio, que eu disse, uma escola estadual, pública. Nós oferecemos, é uma escola de tempo integral, ali foi oferecida uma disciplina, bioética e direitos humanos,
essa disciplina foi inserida como uma disciplina eletiva no currículo da escola e colocada como uma disciplina também integradora do projeto de vida dos alunos. E anualmente esses alunos, então, fazem livremente a opção por cursar essa disciplina. Também, né, foi oferecida uma formação continuada na escola semanalmente, todas as segundas-feiras, e essa formação foi acompanhada pelo coordenador do projeto, por alunos bolsistas e professores da própria escola, em particular, professor de filosofia, biologia e língua portuguesa. A princípio, foi realizada uma avaliação diagnóstica inicial, em que os alunos puderam escolher, dentro de uma grade de temas relacionados à bioética, aqueles que lhes interessavam mais. Utilizamos de metodologia ativa, né, ou metodologias ativas no ensino-aprendizagem em bioética e direitos humanos. E realizamos aí, ao final, uma oficina temática. Essa oficina temática, os alunos tiveram a oportunidade de confeccionar máscaras com o objetivo de expor, então, o seu aprendizado, suas visões, após todos aqueles temas apresentados. E essa oficina teve como tema a violação dos direitos humanos no Brasil. Tem rosto, cor, idade, sexo e endereço. Aqui nós temos, né, o registro desse trabalho, então, que foi realizado semanalmente com estes alunos, e aqueles estão fazendo, em algum momento, já as suas opções pelos temas, em outros momentos aqui, a confecção das máscaras. Tá? Os desdobramentos que nós esperamos desse trabalho nos próximos anos é a realização de um fórum escolar sobre bioética e direitos humanos, uma exposição de todos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas oficinas, e já começamos aí com essa produção trimestral, na produção, então, de um informativo que denominamos de Mãos Dadas, Educação Bioética e Direitos Humanos. Esse informativo, ele contém as reportagens e informações que são, na verdade, levantadas e apresentadas aí como demandas pelos próprios alunos. E assim, então, nós esperamos, né, desta forma e com esse projeto, trazer uma visão mais aprofundada e uma conscientização para esses alunos, dentro de uma perspectiva crítica, sobre esse binômio bioética e direitos humanos no dia a dia, a partir da realidade escolar. É isso, meu muito obrigado a todos. Bom, primeiramente, bom dia. Meu trabalho de extensão universitária, como título, é o Sistema de Captação e Reuso de Águas Pluviais para Geração e Trabalho de Renda em Presidente Prudente. Ele foi financiado pelo Programa de Auxílio Alunos da Unesp, e ele foi orientado pelo Fernando Sérgio Akimoto. Inicialmente, eu vou fazer uma contextualização mundial, né? Então, nós temos que as atividades antrópicas, elas acabam gerando efeito nos ecossistemas, onde nós temos o aumento da demanda por água, como resultado do crescimento populacional, a rápida urbanização, o desenvolvimento industrial e tecnológico. Além disso, nós temos que as mudanças climáticas, elas contribuem, né, para esse processo, para essa dinâmica de alteração do ciclo hidrológico. E esse cenário de alteração do meio urbano, a disponibilidade de água, ela se torna insuficiente, assim como também essa gestão hídrica ditada pela oferta. E todos esses fatores, eles acabam, então, gerando esse estresse hídrico. Alguns estudos apontam que até 2050, a demanda global de água ela vai aumentar cerca de 55%, tornando assim, então, o seu acesso limitado. Assim, um modelo metodológico que leve em conta aspectos sociais, econômicos e ambientais são imprescindíveis para a gente tentar amenizar, né, esses futuros e atuais problemas que são colocados hoje.
Assim, o sistema de captação e reuso de águas pluviais, ele entra como uma ação mitigadora desses problemas, e ele consiste basicamente na coleta de água da chuva através de telhados ou outras superfícies, o tratamento dessa água e armazenamento para usos posteriores e específicos. Nós temos alguns usos não potáveis possíveis, como descargas de bacias sanitárias, irrigação de jardins, lavagem de pisos, automóveis, e também alguns processos industriais, como na composição do concreto na construção civil. Para esse sistema, ele, né, valer a pena, assim, algumas coisas precisam ser analisadas, e dentre elas nós temos a demanda de água pluvial, ela deve corresponder ao investimento, né, então ela deve ser suficiente para esses usos, e também o retorno financeiro e ambiental, ele precisa ser vantajoso para quem vai adotar esse sistema. No Brasil, essa tecnologia ela é regulamentada pela NBR 15527 e ela tem inúmeros benefícios, como a flexibilidade de implementação, uma manutenção facilitada, o baixo custo inicial para empregar esse sistema. E nós temos também a diminuição do consumo de água potável, a redução de contas, né, em residências, diminuição de risco de inundações por conta de chuvas. Mas, apesar da gente, no Brasil, ter muitos estudos científicos a respeito dessa temática, e existir algumas leis em certos municípios que tornam ela obrigatória, as políticas públicas voltadas para a captação de água da chuva no Brasil, ela não é homogênea. Aqui do lado nós temos um esqueminha, né, uma imagem do que seria o sistema. Então, a água da chuva, ela cai no telhado, ela é direcionada para a calha, e no encontro das calhas, nós temos a instalação do sistema. Então, nós temos o tubo de queda, que direciona essa água verticalmente, e ela é passada por um filtro para reter impurezas maiores. Esse primeiro volume de água ele é direcionado para descarte, e logo depois para o reservatório. Bom, o trabalho ele teve alguns objetivos, né? Então, inicialmente, o objetivo mais geral seria projetar, então, um sistema de reuso de água pluvial para usos não potáveis em um centro comunitário em Presidente Prudente, em um bairro mais carente. Além disso, nós temos a sensibilização e capacitação técnica para a geração de trabalho e renda dessas pessoas. Inicialmente, né, a gente fez um primeiro contato com essa comunidade e a gente fez uma breve apresentação e conversa a respeito da temática, tentando compreender se eles teriam interesse na proposta e também trazer questões mais introdutórias sobre o sistema. Aí, após essa primeira conversa, a gente propôs, então, o sistema de captação para essa área, esse centro comunitário, para ser algo mais visível para eles numa realidade próxima deles. Aí aqui seria os modelos 3D do sistema que a gente propôs. Então, um primeiro sistema seria para limpeza e o outro seria para regas e vasos sanitários. E esse sistema ele foi calculado com base na demanda de água mensal que esses usuários do local teriam. E também a gente utiliza os índices pluviométricos para ver se esse índice de confiabilidade do sistema, né? E ambos são acima de 75%. No dia da oficina, o local ele estava majoritariamente composto por crianças e adolescentes, então a gente acabou apresentando, né, esse seminário de uma forma mais simplificada e lúdica, tentando estabelecer, né, então, um diálogo com as pessoas que estavam presentes ali e mostrar para eles como eles poderiam montar esse sistema eles mesmos e quais seriam os impactos da sua adoção na redução de conta de água e da sua comercialização posteriormente. Após essa breve introdução, né,
nós fizemos a apresentação do modelo 3D para eles e as dúvidas posteriores foram sanadas. Então, como conclusão, né, nós temos que esse sistema ele é passível de reduzir os danos dos processos e dinâmicas de estresse hídrico que a gente observa atualmente. Além disso, ele é passível também de promover um sustento para essas pessoas, como, por exemplo, na reprodução, né, posterior desse sistema e também na redução de gastos com água potável. E a participação das pessoas, da comunidade, ela foi muito crucial para o êxito do trabalho. A gente viu que eles estavam bem interessados na temática. E também a gente, né, é entendível que as atividades de extensão promovidas pela universidade, elas são muito interessantes, especialmente em comunidades carentes, né? Então, acho que é importante oferecer uma oportunidade para os estudantes estabelecerem um diálogo com as comunidades e disseminar também os conhecimentos que são produzidos na academia para a população. Tá. Então, bom dia. Muito obrigada pela acolhida, né, no 6º Congresso de Extensão da Associação Grupo de Montevidéu. Um prazer estar aqui falando com os colegas da Unicamp, em especial, e os outros demais colegas também, de outras instituições. Eu vou falar um pouco sobre esse processo que foi de curricularização da extensão na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em especial o curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, na qual eu sou, desde então, né, desde da implementação, coordenadora de extensão. Então, nós temos aí, né, só para situar um pouco, esse curso de Gestão Pública ele é ligado ao Instituto de Planejamento Urbano e Regional, que é um instituto que já tem uma longa data de trabalhos, né, e que incorporou a gestão pública, tem mais ou menos uns 5 anos totalmente, porque nasceu como um curso interdisciplinar dentro do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ, que é um centro das ciências humanas aplicadas. Então, nós começamos, esse é um painel um pouco da história recente da incorporação, na verdade, efetiva, né, dessa cobrança de, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a complementação da graduação no Brasil seria dedicado a ações extensionistas. Isso foi uma das metas do primeiro Plano Nacional de Educação, 2000-2011, e o segundo Plano Nacional de Educação, ele de 2014 a 2024, na verdade, ele começa com uma discussão, né, nas primeiras conferências de educação que foram realizadas no ano de 2006. Então, o ministro era o Fernando Haddad, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e fizeram várias conferências, inclusive com a participação da sociedade civil organizada. É bom que frise isso, ou seja, nós não chegamos a essa meta somente por uma questão de formação acadêmica. A sociedade civil participou dessas conferências e referendou a meta de 10% total de créditos curriculares em atividades de extensão, já previsto no primeiro Plano Nacional de Educação. Então, a UFRJ começa, na verdade, um pouco antes do segundo Plano Nacional de Educação, a fazer um debate amplo sobre esse tema, até a criação do Conselho de Extensão Universitária, em 2019, que vem logo depois, né, no final de 2018, foi definido, inclusive com a participação da UFRJ e outros segmentos da sociedade civil organizada, instituições superiores,
a definição das diretrizes de extensão universitária, né, em dezembro de 2018, e que estão em vigor até o momento. E essas diretrizes definiam justamente como é que seriam os modos, as modalidades em especial, né, dizendo melhor, como seriam essas ações de extensão dentro das universidades, dentro das instituições de ensino, em especial de ensino superior, né, para ser, digamos assim, oferecidos as possibilidades dos alunos escolherem em quais modalidades, em quais ações iriam realizar essas horas de extensão. No caso nosso, né, do GP10, da Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, nós iniciamos essa discussão, né, que vai redundar na curricularização em 2017. Nós ainda não tínhamos o Conselho Superior de Extensão na UFRJ, nós tínhamos, na verdade, o Fórum de Coordenadores de Extensão das unidades da UFRJ, na qual eu fazia parte, representando o nosso instituto, né? Na verdade, a diretora do instituto, a Soraya Santos, era a titular, eu era a vice, mas eu participava das reuniões. E aí nós chegamos, nosso curso tem 3.000 horas no total, então nós chegamos às 300 horas, e aí nós definimos assim, 30 horas numa disciplina mista, que ela é possível devido a uma resolução de 2014, dentro da própria discussão da UFRJ sobre a questão da extensão, uma disciplina mista, que é, ao mesmo tempo, mista no sentido teórica e prática, que é a introdução à pesquisa e extensão, que os alunos do primeiro período entram e têm essas noções, primeiras noções de pesquisa e de extensão, que nós entendemos pelo nosso instituto, que a extensão sempre está muito ligada à pesquisa. Para nós do IPUR, sempre foi muito importante a extensão, para além da obrigatoriedade da curricularização, né, na graduação, porque nós fazemos as nossas pesquisas ligadas o que acontece realmente, efetivamente, dentro da sociedade. E aí, os outros 270 horas, o aluno pode escolher, dentro desse portal de extensão da UFRJ, que aí são em vários outros institutos, em vários outros cursos, que são oferecidos em várias modalidades. A modalidade que a gente oferece hoje é projeto, evento e curso de extensão dentro da UFRJ. Aqui a nossa metodologia, né? A gente parte da metodologia dialógica, né? Que estabelece essa interação entre a universidade e outros setores sociais, né? E a extensão, vemos a extensão como um instrumento de transformação social, né? E que cabe frisar, e também a gente utiliza a interação dialógica, que é caudatária das ideias de Paulo Freire. Aqui foi a criação, também vale a pena frisar, né, que em dezembro de 2018 foi criada também a Câmara Acadêmica de Extensão e Pesquisa, COEPS, no nosso Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, CCJE, da UFRJ. E aí, como eu falei, em 2019, logo depois, a criação do Conselho de Extensão Universitária, que é na gestão do professor Lerner, que é da área da educação, né? E cabe frisar também que, em especial, o nosso instituto, a gente não cria as extensões a partir das nossas ideias, a gente cria a partir das demandas que vêm da sociedade. Como eu falei, é um instituto que sempre está atento, né, às demandas sociais, em especial ligadas à questão da cidade, e políticas públicas também. Então, nós temos, por exemplo, para concluir, né, já indo concluir, uma ação de extensão, que é um curso, né, que é voltado que foi uma procura da assistência social
do município do Rio de Janeiro para que a gente possa realizar. É isso. Obrigada. Então, o título do meu trabalho, né, trata-se de uma pesquisa em andamento, né, sobre a implementação do programa de extensão Universidade Aberta à Maturidade, que da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e nesse trabalho especificamente eu apresento um pouco dos desafios enfrentados pelos sujeitos implementadores. Então, de minha autoria, Tabata Figueiredo Dourado, orientada pelo professor Marcelo Henrique Pereira dos Santos. Essa pesquisa em andamento está vinculada ao programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, aqui também no estado da Bahia e Pernambuco. O programa Universidade Aberta à Maturidade ele existe aqui na UFRB desde 2016 e ele consiste na oferta de vagas de componentes curriculares da graduação e de pós-graduação para pessoas com idade superior a 45 anos que não tenham tido acesso ao ensino superior, em nenhum momento da vida. Em alguns componentes, essas pessoas devem ter pelo menos o ensino médio, mas em vários componentes não é exigido nem o ensino médio completo, né? Então, pessoas especialmente idosos, né, já que a gente atende o princípio do Estatuto do Idoso, e o único critério de seleção das pessoas é maioridade. Ela vem apresentando um programa de extensão que já vem apresentando vários resultados nessa parceria aí com o ensino, né, já que as pessoas são inseridas nas salas de aula de graduação juntamente com os demais alunos regulares. Então, o edital de vagas ociosas, por exemplo, da UFRB, para ocupar vagas, né, nos cursos com alunos regulares, já ofertam uma categoria especial de reservando vagas para discentes extensionistas que tenham participado do programa Universidade Aberta à Maturidade, entram, a partir do programa, pelo menos 150 pessoas por semestre, envolve todos os cursos dos 7 campi da UFRB, que é localizado em 6 cidades do Recôncavo Baiano, envolve mais de 50 docentes e diretamente pelo menos 10 a 15 monitores por semestre e indiretamente vários estudantes da graduação, na estimativa de pelo menos mais de 200, né, considerando a convivência intergeracional das pessoas do PROMAT, né, discentes extensionistas, com os discentes regulares. Então, o objetivo desse trabalho especificamente foi apontar os principais desafios da rede de sujeitos que atuam diretamente na implementação do Programa Universidade Aberta à Maturidade. Disse, então, de docentes e técnicos administrativos extensionistas. Para isso, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica a partir dos referenciais da extensão universitária na perspectiva dialógica, né, freiriana, e também da implementação de políticas públicas, especialmente a contribuição de um autor chamado Michael Lipsky, que fala sobre burocratas de nível de rua, que são aqueles servidores públicos que atuam diretamente na implementação de políticas públicas, no contato aí com o público beneficiário dos programas e com a comunidade, nos quais a gente localiza que os extensionistas na universidade possam estar dentro dessa categoria trabalhada por Michael Lipsky. Foi feita também uma análise documental a partir dos registros da proposta piloto lá de 2016 e depois do programa, né, Universidade Aberta à Maturidade, e uma análise também dos relatórios semestrais do programa, assim como os relatórios anuais de gestão. A partir dessas análises, observa-se que Gadotti, um dos autores da extensão aí nessa perspectiva dialógica, fala que, embora se tenha avançado muito teoricamente na perspectiva de extensão, do encontro de saberes, do diálogo de saberes, a extensão universitária que supere a perspectiva assistencialista ou meramente difusionista, avançou-se muito teoricamente, mas no campo da implementação dessa extensão diferenciada e dialógica, ainda existem muitos limites que são limites no campo da gestão universitária, desde que ainda os marcos legais ainda são muito defasados, a ausência ou descontinuidade do financiamento é um grande problema da extensão, e ele elenca também o conservadorismo paradigmático, que ele chama. A universidade ainda possui resquícios em seu funcionamento de uma perspectiva ainda muito elitista e separada entre os intelectuais, a universidade e a comunidade, e isso são entraves, né, na implementação da extensão numa perspectiva dialógica e para que a gente tenha o desenvolvimento pleno de programas como esse, que são tão diferenciados. Já Michael Lipsky, no livro sobre os burocratas de nível de rua, fala sobre os vários dilemas enfrentados por esses sujeitos que atuam diretamente na implementação de políticas públicas. Dilemas que são desde
conciliação dos objetivos institucionais, dos objetivos do programa, com os objetivos, por exemplo, do público que acessa determinado programa, que são muito diversos, muitas vezes são individuais, particulares, ou são objetivos e demandas coletivas, que a estrutura do serviço público, da administração pública, aqui no caso da universidade, não dá conta de toda essa diversidade, de todos esses objetivos. Cabe, então, a esse sujeito implementador, enquanto mediador ali da relação entre o Estado e a sociedade, está agindo na tomada de decisões cotidianas, na articulação, flexibilização das normas, dos regulamentos, no que os estudiosos da administração pública chamam de discricionariedade. E esse é o principal dilema, né, a principal questão aí dos sujeitos implementadores de políticas públicas, dos quais se identifica que os extensionistas aqui na universidade enfrentam muito, né? Na análise de Lipski foi possível observar isso. Em relação ao PROMAT propriamente, observou-se que ele apresenta muitas potencialidades do ponto de vista didático-metodológico, já que se trata de uma ação de articulação entre o ensino e extensão, que promove a troca de saberes a partir da convivência intergeracional, mas identifica também uma ausência de documentos normativos, de orientações mais específicas para a extensão, tratando da sua complexidade e diversidade, principalmente no centro de ensino, onde o programa é implementado, que recebe, então, o público da maturidade e que enfrenta várias dificuldades, conflitos ou situações que exigem tomadas de decisões ali cotidianas no emergir, né, da implementação, e registra-se também dificuldades de ordem financeira. Não há uma destinação de recursos específicos para o programa. Foram destinadas aí desde 2016 apenas em alguns semestres bolsas para monitoria de extensão. Não há uma institucionalização desse recurso para garantia de sua continuidade. Então, ele acontece desde 2016, mas sem uma destinação de recursos específica. Então, esses foram os principais entraves identificados. Conclui-se, então, que a carência de elementos norteadores resulta em práticas burocráticas diversificadas e diferenciadas, né? E a dificuldade do acompanhamento e avaliação por parte da coordenação executiva do programa, a falta de uma regulamentação específica, a falta de normatização que dê mais condição para o atendimento a essa diversidade do público extensionista que acessa a universidade, acarreta, então, problemas, inclusive na avaliação, né, do programa. Pondera-se também que a construção, então, coletiva, dialógica, as contribuições da própria extensão popular, né, já tem muita contribuição teórica para a implementação da política, podem, então, contribuir para atenuar esses conflitos que foram identificados, uma vez que a diversidade e a interação de saberes promovem processos mais inclusivos nas políticas de ensino superior. Então, o diálogo com a comunidade, de fato, aberto, a construção de regulamentações que considere as especificidades, a diversidade e a complexidade desse público que acessa a universidade é fundamental para a superação dos problemas enfrentados pelos sujeitos implementadores, leigas, né, extensionistas na universidade. Aqui algumas imagens, né, da certificação do programa que ocorreu agora em janeiro de 2023. As imagens estão disponíveis no site da Proesc, aqui, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFRB. E aqui uma imagem de uma aula de paisagismo, né, tem presente aí 3 discentes extensionistas da maturidade ao lado da professora, com os demais alunos regulares. Como falei, esses discentes extensionistas ingressam semestralmente em componentes isolados de cursos variados de graduação e pós-graduação e cursam todo o semestre, ao final recebendo um certificado de participação de extensão. Aqui as duas referências que eu cito nessa apresentação. Moacir Gadotti, no texto 2017, Extensão Universitária para Quê? E o Michael Lipski, o autor, então, da Teoria da Burocracia de Nível de Rua. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Josué e o nosso trabalho ele é intitulado Extensão Universitária e Ensino Médio, discutindo o sistema de saúde. É um trabalho da USP em parceria com a Universidade Estadual de Roraima, a UER. E como integrante nós temos o Dr. Leste de Arruda Barbosa, da Universidade de São Paulo, Josué Julián Mendes Panek e Sana Castro Tavares, da Universidade Estadual de Roraima, e a orientadora, a doutora Maria Amélia de Campos Oliveira, também da Universidade de São Paulo. Certo. Bom, sabe-se que o modelo do ensino médio brasileiro, ele em meio ainda a todas as reformas que acumulou ao longo da história, predominantemente focado em conteúdo. É um modelo conteudista, esses conteúdos quais nem sempre são percebidos como úteis ou realmente aplicáveis na vida cotidiana. Então, com isso, a gente nota a falta, em meio a tantas informações abordadas,
falta de discussões que abordem o SUS, o Sistema Único de Saúde, entre principalmente os escolares. Por meio disso, a gente percebe que percebe-se, né, a necessidade da criação de projetos que incentivem o conhecimento do SUS, como que foi realizado nesse relato, que seria o Capacita SUS, uma atividade de extensão que teve o objetivo de divulgar e fortalecer o Sistema Único de Saúde. Quanto à metodologia, é um relato de experiência, visa divulgar as ações do Capacita SUS, né, e teve como público-alvo os estudantes do Sistema Público de Ensino da cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Essas atividades elas foram realizadas por meio de oficinas que funcionaram como ações em saúde nesses locais, né, que seriam as escolas. E essas atividades elas foram realizadas nos anos de 2018 e 2019, e elas foram executadas por estudantes de medicina da própria Universidade Estadual de Roraima. Prosseguindo os resultados de discussão, mais atrelados à metodologia, em relação à experiência, né, a gente temos que, né, quanto ao processo educativo, foram realizadas dinâmicas em grupo, com uso de tecnologias digitais, rodas de conversa, exposições dialogadas, exposições teatrais, que possibilitaram realmente um desenvolvimento teórico-prático desse conhecimento acerca dessa temática abordada, que seria justamente o SUS. E dentro desse processo educativo, foram realizadas, né, avaliações antes e depois das atividades, a fim de mensurar o conhecimento prévio e mensurar também o conhecimento final, a fim de verificar a eficácia, a eficiência desse processo educativo. Essa pré-avaliação ela também pode permitir, né, certos posicionamentos, certos conhecimentos do público antes da interferência, né, dos facilitadores, que seriam justamente os acadêmicos de medicina. O que pode permitir a esses estudantes uma abordagem voltada às necessidades deles, uma abordagem mais característica, mais individual. Nesse estudo foram realizados, né, 3 encontros em 3 escolas, com 180 estudantes do terceiro ano do ensino médio. E, por fim, quanto à conclusão, percebemos que essas atividades lúdicas, né, quanto ao conhecimento sobre os SUS com os escolares, elas devem ser incentivadas, elas devem ser estimuladas, visto basicamente o acréscimo de conhecimento deles sobre a temática e o forte engajamento nos processos educativos, visto que esses processos, principalmente em meios digitais, eles possuem uma característica que visa também entreter o aluno. Entretendo o aluno, consequentemente, a gente também pode aumentar a sua participação na atividade, na ação, né? Essas atividades, elas são formas, ainda mesmo que pontuais, de solidificar, são formas de fortalecer o sistema de saúde, por isso elas sempre devem ser estimuladas e repetidas em outros contextos. E, por fim, além dos benefícios educativos aos escolares, a gente também tem ações que possuem benefícios aos próprios acadêmicos, já que somam e representam experiências com a educação em saúde, que é uma condição indispensável a qualquer profissional de saúde. Essas foram as referências utilizadas no desenvolvimento do trabalho, as principais, né? Muito obrigado pela atenção. Bueno, soy Andrés González Báez, de la Universidad Nacional del Este, de la Facultad de Filosofía de Paraguay. Y quiero presentar el proyecto de extensión universitaria en este Congreso de Extensión. Educar en Valores, una tarea de todos, en su 5ª edición. Como introducción, entonces, en el marco del plan estratégico llevado a cabo por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, específicamente en cuanto a la responsabilidad social, los alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación del tercer curso ejecutan el proyecto de extensión universitaria para fomentar la participación responsable de los miembros de la comunidad educativa en la formación de los alumnos, específicamente en cuanto a los colegios concedentes. En ese sentido, los alumnos extensionistas de esta carrera llevan a cabo charlas de concienciación
campañas de concienciación sobre temas primordiales para la formación de estos estudiantes. Por ejemplo, sobre la salud mental, drogadicción, actitudes asertivas, la motivación, los valores. Son temas primordiales para que estos estudiantes del nivel medio específicamente puedan tener una formación integral, no solamente adquirir conocimientos, sino que van acompañados de aptitudes y actitudes para una formación integral. Como objetivo del proyecto, objetivo general, se propuso generar espacios de reflexión, acompañamiento y participación responsable entre los miembros de la comunidad educativa para justamente llevar en adelante la formación integral de los alumnos. Como objetivos específicos, fomentar la convivencia armónica entre los estudiantes, profesores y padres de familia, ofrecer también, por otro lado, servicios de orientación vocacional para que los estudiantes de la secundaria, terminado su nivel medio, puedan optar por una carrera universitaria adecuada. Incentivar, por sobre todas las cosas, sobre la práctica también de los valores. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de este proyecto? Específicamente, alumnos del 7º, 8º y 9º grados, y también, por otro lado, alumnos del nivel medio. Son 2 colegios concedentes. En la comunidad de Juan León Mallorquín, el Colegio Nacional Carendel, y en Juan Eoleari, Departamento del Alto Paraná, el Colegio Nacional Carlos Antonio López. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Estos alumnos extensionistas realizan campañas de concienciación a los miembros de la comunidad educativa. ¿Para qué? Para que ellos puedan cumplir con su rol de acompañar esa formación, no solamente académicamente, sino que también en valores y en especial buscar el acercamiento también de los padres de familia a las gestiones realizadas por los profesores de estos colegios concedentes. En ese sentido también se aplican cuestionarios de actitudes para poder determinar esa orientación vocacional de los estudiantes al término de su secundaria, al término del nivel medio, que ellos puedan optar por una carrera universitaria en el futuro de forma más responsable, más adecuada. En ese sentido también se desarrollan las actividades en 3 etapas primordiales. Los alumnos extensionistas participan en la ejecución del proyecto, llevando a cabo en los colegios concedentes charlas de concienciación. Por otro lado, también deben presentar informes en forma individual, en forma escrita. Y como cierre de esas actividades, deben participar en el debate público en la semana de divulgación, específicamente a fines de octubre de cada año. Entonces, la institucionalización de la extensión universitaria también se prevé en esta Facultad de Filosofía de la UNE, porque extensión universitaria es como un camino abierto para que los estudiantes de la universidad puedan acceder a otros campos, por ejemplo, la realización de trabajo final de grado o realizar pasantías solamente después de haber realizado las actividades de extensión universitaria.
¿Y qué se espera como conclusión, como resultado de estos trabajos de extensión? Específicamente, que los estudiantes universitarios puedan ofrecer servicios, charlas de concienciación de por lo menos al 80% de los estudiantes del tercer ciclo y nivel medio de los colegios concedentes, específicamente de 2 comunidades aledañas a la Facultad de Filosofía, al Colegio Nacional Caarendú y al Colegio Nacional Carlos Antonio López. Brindar esa orientación vocacional para que también ellos puedan, al terminar su nivel medio, optar bajo conocimientos adquiridos a una carrera universitaria. También dar algunas opciones académicas de las universidades con que cuenta la zona. Esto es específicamente, se desarrolla entre abril y octubre de cada año. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Desde Paraguay, la Facultad de Filosofía. Acho que seria você mesmo, Andrea. Você que é a primeira autora. Bueno, yo presento, Ruth pasa y cualquier cosa después nos pueden hacer preguntas. Bueno, contamos un poco de este proyecto de extensión que tenemos desde la Universidad de la República, que se llama Comunicar en y desde el interior, que lo llevamos adelante la red de comunicación de la UDELAR en el interior, que está integrada por comunicadores y comunicadoras de los diferentes centros universitarios regionales en el interior del país, lo cual hace que este proyecto sea integrado por diferentes referentes en el territorio. Es una red de trabajo integrada por comunicadores y comunicadoras que lo que busca es optimizar los recursos que ya existen en cada sede, complementar los diferentes perfiles que tenemos de comunicación y procurar hacer algunas acciones en concreto. Este proyecto de extensión comenzó el año pasado y se llama Comunicar en y desde el interior. Bueno, ahora les podemos contar un poco de qué se trata, porque son una serie de conversatorios, son instancias de diálogo con actores locales y regionales que están vinculados a la prensa, los medios de comunicación, áreas de comunicación y también diferentes organizaciones con las cuales la Universidad de la República interactúa. Estas instancias de intercambio se van desarrollando en diferentes departamentos, provincias, quizás para quienes están en otros países. Esto permite generar espacios de intercambio con las personas de comunicación, ver las diferentes experiencias, percepciones, problemáticas, desafíos, y de esta manera lo que buscamos a través de este proyecto de extensión es fortalecer el vínculo de la Universidad de la República con los actores clave en el territorio, buscando un reconocimiento mutuo, generar empatía, generar conexión, confianza, para poder desarrollar diferentes líneas de trabajo en común, como propuestas de enseñanza, que son los cursos de educación permanente, que luego vamos a comentar de qué se tratan, algunas líneas de investigación, etcétera. Por eso la idea es, desde la universidad, estar en el territorio y dialogar con los actores que hacen comunicación en los diferentes puntos del país. Entonces, la metodología que utilizamos es que desde las propias unidades de comunicación en la región nos contactamos con las personas referentes vinculadas a los medios de comunicación locales, como la radio, la televisión, la prensa, sumamos la difusión en las redes institucionales de las sedes de la universidad, hacemos contacto con los diferentes colegas, trabajadores y trabajadoras, para que podamos reunirnos todos y todas ahí en esos conversatorios. Los conversatorios los hicimos los sábados a la tarde porque tratamos de contemplar la disponibilidad de los colegas que, bueno, trabajan en los medios de comunicación en el interior y tienen otras realidades bastante diferentes a las de Montevideo, la capital de nuestro país. Entonces, bueno, empezamos con una bienvenida, una ronda de presentación y luego una dinámica de intercambio para conocer y relevar los intereses, necesidades, preocupaciones y potencialidades del trabajo en comunicación para poder dar alguna respuesta también.
Para eso lo que hacemos es algunas preguntas disparadoras que bueno, ahora les podemos compartir en un ratito. Para contarles cómo venimos desarrollando este trabajo, el primer conversatorio fue en la Casa de Río Negro de la universidad, después también fue en la sede de Salto, porque bueno, algunos comunicadores también presentaron algunas problemáticas y bueno, y también asistieron a algunos de los cursos. Después también fue en Maldonado, luego en Rocha, y se prevé realizar en Rivera, voy de vuelta, el cuarto conversatorio fue en Rivera, que es muy reciente, lo realizamos este sábado, y prevemos realizar 2 más en Rocha y en Paysandú. Los conversatorios los estamos realizando con los recursos de los docentes que integramos las unidades de comunicación, con las propias horas docentes que tenemos nosotros. Pero para eso nos presentamos una convocatoria que tiene la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, que estamos a la espera del resultado, para poder generar más espacios de intercambio con otras localidades que están un poco más alejadas y que no hay comunicadores de la universidad en esas localidades. Por eso nos presentamos a esta convocatoria para poder también viajar y para poder también tener otro tipo de intercambio con estos periodistas. Y a la vez también poder realizar alguna publicación que sistematice todo este trabajo. Y bueno, para eso se necesitan recursos, así que estamos esperando la convocatoria, pero de todas formas seguimos trabajando con las horas y el trabajo que viene realizando todos nosotros. Bueno, las preguntas disparadoras que les hacemos a los comunicadores son, por ejemplo, ¿cuáles son los nuevos roles en el campo de la comunicación? ¿Qué desafíos nos podemos plantear como comunicadores y comunicadoras en esta nueva era y nuestros respectivos lugares de trabajo, teniendo en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación? También cómo considera que la sociedad percibe a los y las comunicadoras como actores dentro de una comunidad, qué contenidos y medios se demandan más particularmente en el interior, qué herramientas o formación creen que serían importantes para adquirir o actualizar, y qué papel entiende que debería jugar la universidad ante estas problemáticas antes identificadas. Entonces, bueno, a partir de estas preguntas disparadoras, tuvimos algunos testimonios que nos gustaría compartir también con ustedes para visualizar las realidades, ¿no? Por ejemplo, un periodista nos contó que quiere mostrar cuáles son las necesidades del departamento, pero es muy difícil hacer entender cuáles son los problemas importantes, porque siempre se depende también de la centralidad. También tienen algunos problemas específicamente porque varios dependen económicamente del gobierno local, muchos periodistas. Entonces, eso le quita la independencia al momento de hacer periodismo con libertad. También otro de los problemas que tienen los comunicadores del interior, que tienen que vender la publicidad y a la vez comunicar. Entonces ellos reclaman que los medios tengan vendedores para vender y periodistas para comunicar. También otro de los puntos más importantes es la formación y el intercambio con compañeros y compañeras, que es el aprendizaje de forma más autodidacta. Ellos nos están reclamando eso. Por otro lado, yendo a los resultados también y de los testimonios, una de las cosas que vimos es que por la pandemia, por COVID-19, se han agudizado más los problemas, porque se han cerrado medios de comunicación, se han perdido fuentes de trabajo y principalmente en los medios radiofónicos, porque se ha incrementado la automatización de la programación. También los cambios tecnológicos y las redes sociales han transformado los roles del periodismo y les han enfrentado a nuevos desafíos, y por eso la multitarea es la única forma de subsistir, es lo que nos cuentan. Entonces, yendo también a los resultados, y para ir también terminando, les contamos que, por ejemplo, uno de los puntos más importantes es que ellos reclaman es que todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Todo el mundo tiene un Instagram, un Facebook, un canal en YouTube. Entonces, como no se necesita un título para ejercer el periodismo. Y eso es un gran problema, porque reclaman la importancia de la responsabilidad social, la ética profesional, el rol que tienen los periodistas y la importancia de la formación, porque hay una responsabilidad social, porque no es todo llegar corriendo a publicar para tener una primicia. Entonces, el gran desafío que ellos reclaman en varios de los conversatorios, tuvimos como esos pedidos,
es la formación, para que el periodismo también eduque a la población en cuanto al valor de las noticias y principalmente a la gente más joven con cosas que aporten a la sociedad. Y por eso, luego de hacer este relevamiento en estos 4 conversatorios y ojalá poder seguir profundizando este proyecto de investigación de extensión universitaria, es la demanda de la formación. Entonces, este año creamos un curso de educación permanente para dictar en los diferentes centros universitarios regionales, con una instancia presencial, pero lo más importante es que lo realizamos de forma virtual, para que todos los periodistas de diferentes regiones del país pudieran conectarse y tuvieran acceso. Seguimos recepcionando inquietudes también de formación para desde la universidad y desde las unidades de comunicación poder elaborar nuevos cursos. Y también hemos creado una red de contactos entre periodistas y comunicadores de las sedes de la universidad para profundizar estos intercambios. Estas son las primeras conclusiones que hemos tenido de estos conversatorios y de este proyecto. La idea es seguir profundizando, pero bueno, venimos llevando adelante estos cursos en base a las necesidades de formación. Bueno, ahí algunos de los documentos que también pudimos elaborar para crear este proyecto, y bueno, y muchas gracias por estos minutos y por dejarnos intercambiar. Muito obrigado pela apresentação, Andréa, e a todo o grupo. E agora teremos a última apresentação, que será de Loreto Rico. Sí, ahora creo que arreglé, ¿no? Perfecto, Sí. al fin. Sí, mi presentación está disponible, incluso para que la puedan subir. Gobernanza de datos. Esa. Beleza. Super. Pode começar. Gracias. Bueno, mi nombre es Loreto Rico. Este trabajo está realizado junto a Diego Salazar, ambos de la Universidad de Santiago de Chile. El título de nuestra presentación es La gobernanza de datos de la extensión universitaria, reflexiones y experiencias desde acá, desde Chile. Y partimos de la premisa de que la gestión de datos y la información adquirió un papel central y donde la educación superior no ha estado exenta. Con esto se vuelve una arista importante el fortalecimiento de la institucionalidad de la vinculación. Las universidades tienen el desafío de adaptarse orgánicamente para poder dar viabilidad a que se generen las capacidades institucionales para la gestión de datos. ¿Para qué hacer esta gestión de datos? Porque pueden aportar en los procesos de toma de decisiones, evaluación y mejora del quehacer universitario. Y de esta manera poder contribuir activamente al desarrollo de los territorios donde nos encontramos desarrollándonos en la universidad. Si bien hay un contexto en torno a los datos que parece que fuese muy lejano al mundo educativo, bueno, no lo es tal desde nuestra perspectiva. El contexto chileno tiene un desarrollo muy heterogéneo en cuestión de gestión de datos, sobre todo al interior de las universidades públicas. Y esta cuestión se vuelve súper importante debido a la acreditación que requiere las universidades, sobre todo las estatales, donde acá la educación que se conoce como una educación de mercado, que requiere estar acreditada en la medida en que recibe una buena acreditación, se disponen más recursos y la educación puede ponerse a andar en práctica. Por lo tanto, esta acreditación requiere sí o sí evaluación y monitoreo. Y esto es, por lo tanto, de suma importancia para todas las casas de estudios chilenas. A partir de ese contexto, nosotros nos propusimos proponer áreas prioritarias para la gestión de datos de la extensión de acuerdo al contexto chileno que hoy vivimos. Para ello se analizó el estado de desarrollo de la gestión de datos en las universidades chilenas por medio de entrevistas a directivos de vinculación. Rápidamente les comento que luego de analizar estas entrevistas, hay 6 puntos clave que nos llamaron la atención. Uno es que hay un problema de recopilación de datos.
y que por tanto no hay una cultura del registro. No habiendo una cultura del registro implica que tampoco hay un reconocimiento de la vinculación para la carrera académica, que es una cuestión central, motivadora para que cada académico y académica pueda hacer el registro de sus actividades. Todo esto viene acompañado de una necesidad, hay una ausencia de adecuaciones orgánicas, por lo tanto hay una necesidad en ese punto, y dos debilidades, en particular una que es las dificultades para evaluar la contribución de la vinculación con el medio y las dificultades para tomar decisiones basadas en la evidencia. A partir de estos resultados que obtuvimos, nosotros queremos proponer un modelo que permita conversar la necesidad de evaluación y la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Para eso proponemos un marco de referencia del Damati-NBOK, en donde tenemos 11 áreas o aristas, en donde es una rueda, en donde al centro podemos encontrar la gobernanza de datos, que es directora del resto. Ahí podemos ver la calidad de datos, la arquitectura de los datos, etc. De todo esto, nosotros proponemos que idealmente se pueda gobernar todo. Eso es lo que indica este framework. Pero nosotros proponemos partir, dado el contexto actual que tenemos en Chile, que es muy primario, a un estado muy primitivo, recomendamos partir gobernando 3 áreas. En primer lugar, la calidad de los datos, es decir, tener datos veraces con los cuales poder tomar decisiones finalmente, poder gobernar la metadata, es decir, darle definición a cada variable y que todas las unidades académicas hablen en el mismo idioma cuando hablamos de un concepto. Y por supuesto, una demanda muy sentida es comenzar el almacenamiento de los datos. Sobre estas 3, nosotros creemos que se puede ir construyendo una gestión de los datos y una gobernanza de datos que permita posteriormente tomar algunas decisiones. En conclusión, nosotros proponemos que la gestión de datos definitivamente requiere adaptaciones en la cultura organizacional. Esto implica sí o sí destinar recursos para que pueda ocurrir esto, que permita recoger, gestionar y analizar los datos. Y esto no es posible si es que no involucramos al mayor número posible de actores internos. La gente tiene que hacerse parte de estos cambios culturales y solo puede hacerse esto posible a partir de que se involucre. ¿De qué nos sirve todo esto? Impacta de forma directa en la mejora de los procesos y en la capacidad de emitir indicadores de forma oportuna y sobre todo veraz, es decir, al momento en que se necesita y de calidad. ¿Para qué todo esto? Es para poder dar cumplimiento al corazón del trabajo universitario, que es contribuir de manera más sólida al desarrollo territorial a partir de las decisiones basadas en evidencia, es decir, permitirnos que nosotros dejemos estas decisiones un poco más viscerales, más intuitivas, y poner con los datos encima de la mesa, tomar las decisiones con evidencia y definir hacia dónde ir, qué áreas tocar de la vinculación con el medio y a quiénes. Bueno, y esas son algunas de las referencias con las que nosotros hemos trabajado. Muchas gracias. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Infelizmente tivemos alguns imprevistos por conta da conexão de internet e tudo mais, e a gente não vai conseguir ter tempo, infelizmente, para perguntas e bate-papo. Então, agradeço muito a apresentação de todos vocês, espero que vocês todos tenham um ótimo dia e aproveitem bastante o congresso. Tudo bem? Então, muito obrigado. Eu vou concluir a nossa gravação e nos encontramos durante o congresso. Tenham todos um ótimo dia.